Future Hacker Life Path Future. Olá pessoal, bem-vindos de volta aqui ao Future Hacker. Temos aqui uma convidada muito especial, que é a Stephanie Crispino. Prazer em tê-la aqui no Future Hacker. Prazer é meu. Bem, a Stephanie ela é mentora, facilitadora e consultora, né? Foi uma das lideranças femininas do Grupo Anga, atuando como CEO da Tribo, que é uma consultoria de cultura e desenvolvimento humano. Sua experiência anterior inclui a Fundação Estudar e a Somos Educação, né? Professora de MBA em Gestão Exponencial da XPED na disciplina de Cultura Organizacional e no curso Decodificando a Cultura da Future Dojo. Top 10 do prêmio Líder que Sabe Lidar, organizado pela Vitalk em 2021. TED Speaker palestrando sobre culturas humanizadas e também aprofundando os valores de amor e verdade. Prazer em tê-la novamente aqui. Muito prazer, André. Vamos lá, Stephanie, eu queria que você contasse um pouco da tua trajetória e principalmente como é que você encontrou e se engajou com esse tema tão interessante que é a parte do capitalismo consciente. Maravilha. Bom, eu sou administradora de empresas, então sempre tive contato assim, com essa área e inclusive teria sido incrível já ter conhecido mais sobre o capitalismo consciente na época da faculdade. Depois, quando comecei a trilhar a carreira como um todo, eu fui entrando nesse campo de consultoria, fiz parte, né, do Grupo Anga, sempre tive um olhar muito grande para desenvolvimento humano, então, embora já tenha feito lá atrás a administração, sempre tinha um carinho especial pela parte de pessoas, por poder focar nas pessoas, entender como trabalhar o desenvolvimento delas dentro das organizações. E quando mais tarde estive na Tribo e no Grupo Anga, eu tive contato com o Instituto do Capitalismo Consciente aqui no Brasil. O Instituto já tem alguns anos, né? Ele está celebrando, inclusive, aniversário este ano agora. E eu pude conhecer mais de perto, em especial, quando estava à frente, né, da Tribo, como você comentou, como CEO. A gente fez uma parceria para apoiar o Instituto do Capitalismo Consciente a criar a certificação básica. Então, na época, ele já tinha embaixadores e embaixadoras, e as pessoas estavam cada vez mais querendo conhecer sobre os 4 princípios do capitalismo consciente, entender como é que dá para trazer isso para a realidade delas, sejam elas empreendedoras, empresárias, enfim, estivessem elas onde estivessem nesse mundo dos negócios, que elas pudessem trazer isso cada vez mais para a sua realidade. Então, a gente criou, participei do grupo de professores e professoras que criou essa certificação básica, que existe até hoje, né? Tiveram já algumas adaptações para a gente poder ter etapas, né, de conhecimento sobre o tema, então poder mergulhar inicialmente e conhecendo cada vez mais e praticando, até poder chegar na certificação avançada, que é onde eu sou professora hoje. Então eu, junto com um outro consultor e um dos conselheiros do capitalismo consciente, que é o Ari, a gente é responsável pelo módulo de cultura consciente, que é um dos pilares. Perfeito. Eu queria que você desse meio passo para trás para explicar para quem não conhece o que é efetivamente o capitalismo consciente. Maravilha. É sempre bom a gente ficar na mesma página. O capitalismo consciente, ele é uma forma da gente olhar para os negócios, para esse olhar de consciência dentro dos negócios. Então, ele acredita que para a gente ter negócios mais conscientes, que são conscientes inclusive do ambiente do qual fazem parte, então conscientes da sociedade, de como eles podem ser melhores para a sociedade como um todo, é importante que sejam trabalhados 4 pilares. Um que eu já falei, que é o que eu me conecto muito, é de cultura consciente, mas antes dele, até para ele fazer mais sentido, tudo começa com um pilar de propósito maior. Então, quando a gente fala sobre negócios dentro de uma ótica de capitalismo consciente, que foge dessa ótica de capitalismo, de um capitalismo mais selvagem, que está olhando ali só pro lucro e maximizar esse lucro, o propósito maior entra como a causa que mobiliza esse negócio, né? Então, é um negócio que ele não serve para gerar lucro, ele serve para atender uma causa, para atender uma necessidade da sociedade como um todo, algo que a gente precisa como sociedade, e, obviamente, ele gera lucro até como uma forma de ser sustentável financeiramente. Esse é o primeiro aí, pilar de propósito maior. O segundo é uma orientação a stakeholders. Então, não adianta eu também só pensar, quando eu penso muito só em gerar lucro, eu estou priorizando um stakeholder específico, ou seja, um público que faz parte ali do meu ecossistema enquanto negócio, que são os meus shareholders, ou os meus acionistas. Quando eu falo sobre capitalismo consciente, eu estou falando sobre não olhar só para este stakeholder. É olhar para ele também, mas para os demais stakeholders. Então, quais são os outros públicos que eu preciso olhar? Que são meus clientes, meus fornecedores, são as pessoas que fazem parte da minha organização, a comunidade na qual eu estou inserida. Então, como eu penso numa proposta de valor enquanto negócio, em gerar valor
não só financeiro, mas também, né, de outras maneiras, para esses diferentes stakeholders com os quais eu interajo. Então, ter essa orientação a stakeholders. O terceiro, liderança consciente. Para eu conseguir viabilizar tudo isso, eu preciso ter à frente da minha organização pessoas em papéis de liderança que trabalhem essa mentalidade, que estejam conectadas com isso dentro de si. Senão isso não vai acontecer na prática, no dia a dia. E a cultura consciente, que eu já tinha comentado antes, que é o quarto pilar, né? Não necessariamente tem uma ordem entre eles, mas a cultura consciente, ela é uma teia, digamos assim, que conecta todas essas questões. Então, a cultura consciente é a forma que a organização vai ter de manter essa coerência no dia a dia. Porque a cultura nada mais é do que a forma como as pessoas vão fazer as coisas, a forma como elas vão se relacionar, tomar decisões. Então, se essa veia de consciência, se esse olhar para o todo, esse olhar para os diferentes stakeholders, uma conexão com esse propósito maior, estiver presente no dia a dia, isso vai viabilizar essa cultura consciente, que está consciente, inclusive, desse ambiente no qual está inserido, de como impacta nesse ambiente. Então, qual é o impacto que eu tenho na sociedade hoje, né, enquanto negócio? Como que eu contribuo? Onde eu posso contribuir mais? O que talvez eu precise fazer de diferente, até para poder, dentro de casa, digamos assim, né, dentro da minha empresa, eu poder já mostrar quais são mudanças que a gente precisa ter como sociedade. Então, por exemplo, né, se a gente olha para equidade de gênero, que é uma pauta que eu estou muito conectada, como que eu pratico esse olhar dentro da minha organização? Eu estou reproduzindo o que não tem de legal na sociedade dentro da minha empresa? Ou eu estou conseguindo trabalhar essa pauta de uma forma diferente e até provocar para que na sociedade como um todo a gente tenha mais dessa equidade de gênero? Perfeito. Vou dar um exemplo. Eu fiz um curso de 1 ano exatamente de ESG, que eu terminei agora, que é exatamente gerando valor para os stakeholders. Legal. Eu sempre tive uma visão muito questionadora, assim, né? Eu sempre questionei muitos professores com relação a isso. Tive reunião depois com a Bolsa, né? Com o pessoal... B3? Hã? O pessoal da B3? Da B3? Não, da que regula a Bolsa. Esqueci o nome. CVM? A CVM, exatamente. Comecei a questionar muito, por exemplo, como é que vocês deixam uma empresa tipo, dar um exemplo aqui, uma OGX da vida, quer dizer, há anos atrás, quer dizer, ela... E como é que vocês deixam ela entrar, uma empresa dessa, né? E sem que fosse comprovado. Então, assim, eu sempre fui muito questionador. Uhum. Foi muito engraçado que a última aula a gente fez com um investidor de um family office que fica em São Francisco e que jogou um pouco de banho de água fria. Porque ele falou o seguinte, tipo assim, cara, é o seguinte, é tudo lindo, é tudo legal, é impossível gerar valor para todos os stakeholders, impossível, e no final quem manda é o shareholder, é quem tem o dinheiro. Eu fiquei meio assustado assim da forma, daí eu falei, mas como é que você faz a tua tese de investimento? E ele falou assim, existe uma coisa que se chama ESG Momentum. O que me interessa para esse investidor é pegar empresas que estão no roadmap e se engajaram em ESG, para pegar exatamente esse spread, essa diferença entre uma empresa que não faz nada e o que ela vai fazer, ou seja, com uma visão 100% praticamente especulativa do negócio. Eu fiquei assim meio assustado, porque era uma empresa que era o curso era exatamente gerar valor para os stakeholders, sendo que na última aula o professor falou assim, não, é o seguinte, esquece tudo, porque quem manda é o shareholder. Como é que você vê essa mudança de cultura, que é uma coisa tão forte, quer dizer, né? Como é que você muda é geracional, ou você já vê empresas que já consigam enxergar esse tipo de coisa? Só para dar um exemplo, ainda só para continuar rapidinho, eu entrevistei uma das maiores referências de sustentabilidade no Brasil, uma diretora. Falei para ela o seguinte, o reuso, né? Você diminuir o consumo é uma coisa muito forte do futuro, né, na parte de sustentabilidade. Se ficar entre gerar lucro e diminuir consumo, você como empresa, uma das empresas mais sustentáveis do Brasil, você faz uma aposta a diminuir ela? Não vejo nenhum movimento com isso. Então, assim, eu estou querendo te passar um ponto, assim, até que ponto isso efetivamente está ainda engatinhando. Óbvio que tem um movimento, né? A gente só ouve bastante sobre isso, mas até que ponto isso já está na cabeça desses shareholders, dos conselhos e dos... Eu sei que é uma pergunta difícil, mas eu queria te jogar. Mas é para isso que estamos aqui, né? Só para fazer pergunta fácil. Eu vejo que quando a gente olha para
para a própria sociedade, quando a gente olha para o mundo corporativo, muitas vezes a gente tem essas ondas, né? Então, a própria questão do propósito, né? Que eu falei que é um dos pilares do capitalismo consciente. Tinha uma época que não se falava muito sobre propósito. Daí, de repente, todo mundo fala sobre propósito, todo mundo tem um propósito. Agora, a maior parte das empresas tem um propósito, tem princípios, tem valores, mas não necessariamente significa que elas praticam. Porque uma coisa é eu ter ali pendurado na parede, né? E outra é eu, de fato, praticar aquilo no dia a dia, que é exercer aquela coerência, né, que eu comentei. Então, é muito fácil a gente cair num ESG washing, digamos assim, né? De eu só falar que eu trabalho essa questão ambiental, que eu olho pro social, que eu trabalho a minha governança e não, de fato, fazer. Né? Tanto que, quando a gente olha, a gente estava conversando aqui um pouquinho mais cedo, né? Quando a gente olha para capitalismo consciente, quando a gente olha para as empresas humanizadas, que eu sei que você já conversou com o Pedro Paro, que é CEO lá da Humanizadas, quando a gente olha para o Sistema B, todas essas diferentes óticas, né, que elas estão olhando uma mesma direção, elas estão trazendo diferentes metodologias ou diferentes avaliações que ajudam a acessar o quanto que a gente tem trabalhado isso de fato, o quanto isso se traduz em práticas, em estrutura, para não ser uma coisa que é só da boca para fora. Porque é muito fácil eu falar que tem um propósito maior e outra é eu viver e eu escolher este propósito no dia a dia, quando, inclusive, isso envolve custos. Né? Então, na hora do vamos ver, na hora que eu tiver que escolher, tem um exemplo, eu lembro até hoje, uma consultora e mentora minha falou de uma empresa que era cliente nossa, né, que era cliente dela também, que um exemplo bom sobre vivenciar esse propósito maior era da pessoa ali, era uma empresa relacionada a produtos médicos, então ela estava ali num contexto de estar no hospital com uma pessoa que precisava de uma prótese. E ela, como aquela empresa, tinha essa prótese, só que não tinha a burocracia que precisava ter, enfim, para fornecer, né? Então ela tava lá, acho, para entregar outras coisas, mas ela tinha essa prótese que era necessária para fazer aquela cirurgia. E aí, porque a empresa tinha uma filosofia de fato, cuidar das pessoas, cuidar da saúde das pessoas, da vida das pessoas, ela não teve dúvida e foi lá e deu a prótese, né, pra ser feita, mesmo sabendo que isso provavelmente, né, o custo, isso depois ficaria com a empresa. E foi visto como uma história de sucesso, assim, alinhado aos princípios daquela organização. Porque é isso, se você fosse fazer a conta, né, se ela fosse pensar, né, no lucro, digamos assim, talvez ela não teria agido dessa maneira. Eu acredito que sim, existe muito ESG washing por aí. Existem muitas empresas que estão aproveitando dessa onda para conseguirem investimentos. Estão falando que então se conectam com ESG. Enfim, tem de tudo, né? Ou muitos cursos que aparecem. Fico até meio preocupada de existir um curso que é sobre ESG e as pessoas, no final, né, questionarem isso. Porque daí, então faz sentido mesmo? Pode trazer um curso que questiona isso, né? Que fala assim, precisamos mesmo de ESG nas organizações? Porque a gente pode conversar sobre isso, a gente pode entender. E eu acho que passa por toda uma mentalidade, você falou, né, da questão geracional. Se a gente for olhar hoje em dia para movimentos, né, de saída das pessoas saindo né, o quiet quitting, ou outros movimentos das pessoas saindo, todos os problemas e desafios que a gente tem tido de saúde mental, de pessoas que estão lá na empresa, mas não estão, né, de verdade, trabalhando. Isso também tem a ver com essa visão mais egocêntrica, muitas vezes, dos negócios, porque se a pessoa pensa assim, se só importa o acionista, por que eu, né, um réis mortal, vou ficar aqui me acabando de trabalhar pra deixar outra pessoa rica? Pra outra pessoa só ter o valor dessas coisas? E aí ela, às vezes, vai fazer o mínimo, ou o suficiente. Isso é legal? Não é? Provavelmente não tanto. Ela também não vai se desenvolver, não vai ser bacana pra ela. Quando você perpetua muito uma cultura que não tá equilibrada, que não tá justa, que não tá distribuída, sintomas assim podem acontecer. E daí isso vai criar um ciclo vicioso. Porque vai acontecer o quê? Se essa pessoa agir assim, como é que vai ser a liderança dessa pessoa? Vai ser uma liderança ainda mais comando e controle, que é a liderança mais tradicional. E isso vai fazer a pessoa ser ainda mais assim. Isso provavelmente vai ter repercussão na entrega, né? Então vamos supor que essa pessoa, ela trabalha atendendo clientes. Você acha que o cliente vai gostar de ter uma experiência com uma pessoa que você vê que tá lá, mas não tá lá? Provavelmente não. Então isso vai impactar a geração de valor daquela organização, mesmo que ela esteja olhando só pro acionista, mesmo que ela esteja olhando só pro lucro. Ela não vai fazer isso sem pessoas, né? E as pessoas cada vez mais, principalmente essas novas gerações, têm questionado,
né? A gente olha para a própria questão de jornada reduzida de trabalho, todos os movimentos de pensar até uma desaceleração, né? Tem gente falando sobre decrescimento, por que a gente tem que crescer, né? Como é que a gente questiona um pouquinho tudo isso? Eu acho que questionamentos assim têm aparecido, não com a mesma força que o padrão, né, o status quo tem, mas as pessoas estão pedindo por mudanças. E se as organizações não começarem a repensar, talvez elas vão ficar ali meio estagnadas no tempo e elas vão acabar perdendo espaço para outros ambientes mais inovadores, que vão trabalhar em outros formatos e vão conseguir, talvez, inclusive, atrair os melhores profissionais. Perfeito, concordo, gênero e grau. E tem até uma discussão interessante do mercado de startups, que assim, a startup, qual é o caminho normal, né? Então ela faz uma prova de conceito, né? Vai tentar atrás de um investidor de anjo, aí vai para um passo 2, vai pegar um seed money aí, também uma grana menor, para depois galgar. Só que existe uma ditadura de fundo de investimento que assim, ele só vai atrás de projetos escaláveis e com recorrência. Só que tem projetos que às vezes não tem essa característica, né? Às vezes é um projeto muito legal que poderia sim ser um investimento de um fundo de investimento, mas que eu quero ter 3 lugares no Brasil, que tudo bem. Mas é uma ditadura de não, você tem que ter 70, você tem que ter 100, porque daí ele já pensa só no ponto de vista da venda do negócio. Você acredita que isso aí também é uma discussão que precisa ser começada, assim, de será que fundo de investimento é para todos os tipos de startups? Será que talvez não tem que focar mais em investimento para fomento, né? Então, acho que essa é uma discussão também, né, que entra também nesse nível de stakeholder, né? Com certeza, porque não dá para querer mudar a cultura das organizações sem pensar na própria cultura do mercado e da sociedade. Se eu, como sociedade, como mercado, só quero saber de ganho rápido, escalável, no curto prazo, como é que eu vou incentivar que as empresas tenham um olhar mais sustentável para o longo prazo? Porque quando eu falo sobre impacto, quando eu falo sobre ESG, eu estou falando sobre um compromisso de longo prazo. Eu não estou falando de um compromisso assim, é um compromisso para o ano que vem, pronto, daí ano que vem vai ser outra coisa. Não, ela é uma jornada que não para nunca. Né? Assim como o propósito não tem, ele não é um objetivo, ele não é uma meta, né? Vou vender milhões, X milhões. Beleza, eu consigo dizer quando eu cheguei nos X milhões, e aí eu consigo colocar uma nova meta. O propósito não, ele não se esgota, ele na verdade, ele é como se fosse o norte ali da bússola, ele tá sempre apontando, a bússola vai estar sempre apontando para o norte. Pode ser que eu trace uma meta que está alinhada com aquele propósito e eu vá até aquele ponto, e aí depois eu decida seguir. Quando a gente olha para investimento, a gente precisa trazer esse novo olhar, né? A gente trabalhava ali junto com o Grupo Anga, muito próximo da Dynamo, que é um pessoal que traz um olhar de investimento muito diferente, que olha para os empreendimentos com esse outro olhar, de como é que a gente tem uma questão de olhar para o impacto que aquele negócio tem. Como é que a gente consegue, inclusive, eles foram muito pioneiros. É que eu não sou a maior especialista nessa parte financeira, né, e de investimento. Mas eles trouxeram diferentes inovações de poder fazer um movimento de investimento a partir da ótica de crowdfunding, de poder ter diferentes pessoas ali que pudessem acessar esse campo do capital. Porque eu acredito que é quando você começa a questionar e a mudar esse âmbito de investimento, você começa a mexer na lógica do mercado. Porque não adianta eu, por exemplo, trazer, né, eu falei da pauta de equidade de gênero, a gente poderia falar sobre outras diversidades e interseccionalidades que são super importantes dentro de diversidade, equidade e inclusão como um todo. Não adianta, às vezes, eu trazer pessoas que são lideranças mais diversas para minha organização, já é ótimo, é um movimento super importante. Mas eu entendi, quando virei CEO, que ainda assim tinha quem tinha um poder maior do que aquele papel. E que estava ali influenciando para que certas coisas acontecerem, que eram as pessoas que são sócias, que são as pessoas que são investidoras. Então, todas essas pessoas precisam começar a abrir esse espaço de consciência e também podem ser esses líderes conscientes, né? Pensando na ótica do capitalismo consciente, porque não vai adiantar nada a pessoa que está à frente do negócio, ali na posição de CEO, querer rumar para um campo olhando para a sustentabilidade, olhando para o longo prazo, se o investidor, a investidora dela, cobrar o resultado para ontem. Né? Isso aí, em algum momento, vai dar ruim. Né? E provavelmente vai dar ruim para o lado que tem menos poder. Por isso que é muito importante, quando a gente pensa numa nova ótica para olhar para os negócios, a gente pensar na distribuição. A distribuição, não a distribuição clássica da logística, mas a distribuição de poder. A distribuição, o acesso.
os privilégios, a distribuição de capital. Quando a gente fala, inclusive, sobre diversidade, equidade e inclusão, a gente fala sobre o desvio das rotas de capital. Então, para onde está indo esse capital? Ele está se concentrando num lugar só? Como é que a gente pode distribuir mais isso? E não é distribuir porque vai ser igualzinho para todo mundo, não é? Mas é distribuir para a gente poder ter essa inclusão de fato, para a gente poder não ter essas relações de poder que ficam descompensadas. Porque se uma empresa, né, ela trabalha com uma pessoa ali como fornecedora, por exemplo, numa ótica clássica, né, de fornecedora. Não sei se você já teve nessa ponta do negócio, mas não sei você, assim, mas se você ser tratada, né, como um fornecedor típico, não é uma boa coisa, né? E aí, poxa, eu vou querer trabalhar com uma empresa que é assim? Ou eu vou querer trabalhar com uma empresa que é parceira, que valoriza o meu trabalho, que reconhece isso, que a gente cresce em conjunto? E aí eu digo que é possível porque os projetos que eu tenho feito recentemente, as mentorias, né? Fiz um projeto que eu te contei um pouquinho sobre ele em abril também, que foi um encontro de um time, né? De um instituto. Foi nesse nível de parceria, de confiança, sendo que eu era a fornecedora. Mas porque não era essa ótica de fornecedora e fornecedor é menos, né, do que a empresa ou algo assim. Não, a gente estava lá como parceiros, cada um com o seu papel, a sua responsabilidade, mas com uma relação de confiança, que é completamente diferente da relação de comando e controle, que é muito presente nesse capitalismo mais tradicional, digamos assim. Perfeito. Eu quero até explorar um pouco esse capitalismo tradicional de uma coisa que na verdade eu fiz isso no começo do Future Hacker. Eu fiz bastante pergunta para muita gente sobre o tema de blockchain, né? Uma tecnologia que é o fato dela, assim, de nascimento é dela ser transparente, ela ter disseminada, ela ser descentralizada, ter equidade, etc. E aí existem alguns estudos muito interessantes, até do ponto de vista de uma sociedade gerida por blockchain, quer dizer, ou seja, você desidrata um pouco o governo e, teoricamente, é uma sociedade que ela se autorregulamenta. Óbvio que ainda é uma utopia, coisa muito longe. Mas, assim, você acha que esse é um caminho natural, a gente ir para uma sociedade assim, onde seja uma coisa mais descentralizada, que seja menos, né, hierárquica nesse aspecto, e que efetivamente a sociedade consiga meio que tomar suas decisões, tomar seus partidos? Você acha que esse pode ser um futuro ou você acha que não? Que acha que ainda o capitalismo do jeito que é hoje, ou até, né, já com um olhar até de capitalismo consciente, possa ser uma melhor forma? Eu acho que é um caminho que tem surgido, é um caminho que, por um lado, me agrada bastante, de poder descentralizar e distribuir mais, né? Então, essa ótica de distribuir, ela é algo que, pra mim, me parece fazer muito sentido se a gente tem, inclusive, um dos objetivos de desenvolvimento sustentável, né? Que foi definido lá na Agenda 2030 da ONU, de redução de desigualdades. Para eu reduzir desigualdades, eu preciso repensar essa lógica de distribuição de poder, de capital, enfim, desse acesso, né, a diferentes coisas, né? Agora, para que isso seja consciente de fato, assim, coerente, eu acho que tem uma questão também de como é que a gente consegue fazer para, por exemplo, né, eu quando trabalhei no Grupo Anga, a gente tinha um ambiente autogerido, um sistema de autogestão, que é uma forma de eu descentralizar poder dentro das organizações, mudando a estrutura ali, que tem esse mesmo intuito do blockchain. Então, acho que movimentos de autogestão, movimentos de blockchain mostram essas possibilidades para o futuro. Só que elas são um exemplo, né, um pedaço, né, que vai nessa direção, mas que não soluciona tudo e que tem um fator-chave que precisa ser trabalhado, que foi aquilo que eu falei sobre a consciência das pessoas. Então, eu abri espaço para distribuir para todo mundo, quando, na verdade, é desigual e a mentalidade das pessoas é de manter desigual, ou é de pensar no seu, digamos assim, nem é que ela tá pensando em não oferecer para outro, mas ela tá pensando nela só. Aí fica complicado, porque eu vou tirar qualquer contorno que me ajuda a trazer um pouquinho mais desse equilíbrio, dessa equidade, porque eu tenho uma disparidade de acesso. Então eu vou continuar dentro dessa lógica. Então acho que antes de fazer mais movimentos assim, a gente precisa pensar se as pessoas têm, se existe esse nivelamento básico, digamos assim, que permite de fato essa equidade, que permite de fato esse acesso, né? Porque senão eu posso acabar caindo numa narrativa um pouco ingênua, né? De, poxa, não, mas
tá ali. É como a própria lógica, né? Se a gente for olhar pra pauta da meritocracia. Não, mas quem merece, né? Quem se esforçar, etc., vai conseguir fazer. Tenho minhas questões sobre isso, né? Acho que dá pra gente tensionar um pouco isso e olhar pra... Beleza, mas qual que é a responsabilidade que tá na estrutura? Na forma como as coisas estão desenhadas e não só na pessoa. E aí, como é que a gente, ao olhar para essa estrutura, para esse sistema, a gente pensa em redesenhá-lo? Tem uma frase que a gente falava muito, né? Eu sempre falei muito nesse trabalho de cultura, do Peter Senge, que ele fala sobre, né? Ele fala o sistema, né? Os sistemas, eles não estão quebrados. Se eles estão produzindo um resultado que pra gente não faz sentido, aí eu preciso repensar esse sistema, eu preciso redesenhar esse sistema. E como é que eu vou fazer para redesenhar isso? Então, eu acho que primeiro a gente precisa redesenhar algumas coisas do sistema, né? Essa pode ser uma delas, de eu distribuir mais esse poder, esse acesso, só que eu preciso trabalhar nessa consciência das pessoas também, para que elas não estejam ainda com aquela mentalidade de ficar só acumulando de escassez, né? Eu poderia resumir como uma mentalidade de escassez. Se eu operar, trabalhar, viver dessa mentalidade de escassez, vai ser muito mais difícil eu ter uma sociedade equânime, justa, independente da filosofia que eu tenha, inclusive, tipo, política, né? Mas como é que eu consigo trazer essa outra forma de pensar, né? Isso é algo que é de longo prazo, né? Não muda assim, né? Esse acho que é um ponto importante, que você falou de geração, né? Então, assim, se você olhar numa visão um pouco mais ampla, assim, do negócio, quer dizer, teoricamente a gente está passando por um momento, assim, quase de posse para compartilhamento, que é secular, né? Porque a nossa vida, desde a história, era posse. Era posse, né? Posse, conquistar. Eu lembro que a minha geração era o seguinte, era o efeito de sucesso era você, carreira, comprar o primeiro carro, depois você comprou um apartamento, depois, sei lá, você viajar uma vez por ano. Quer dizer, esse, teoricamente, era o status de crescimento profissional. Uhum. Quando você tem uma geração hoje que o cara não tá nem aí mais com o carro, o cara não tá nem aí mais de comprar uma casa. Quer dizer, é uma mudança muito forte, né? Assim, né? Do ponto de vista, olhando amplo, assim, é uma das mudanças mais radicais que eu acho do ponto de vista secular, assim, sabe? De visão das coisas, né? Você acha que, assim, cada vez mais... Como é que convive, por exemplo, numa empresa... que deve ser um trabalho muito difícil, assim, são 3 gerações totalmente diferentes, vivendo e trabalhando concomitante com perfis, o que tá certo e o que tá errado? Eu acho que o que tá certo e o que tá errado vai depender muito do contexto, né, daquela organização. Só que eu acredito que é muito um caminho sem volta, porque como você falou, essas novas gerações, né, a minha geração, por exemplo, né, já não tá, eu não tenho tanto esse sonho, né, sobre o carro, o lugar. Eu, na verdade, adoraria ter algo que eu, né, falei para uma amiga uma vez, assim, adoraria pagar um valor de aluguel que eu, na verdade, pudesse... Hora tá no Rio de Janeiro, hora tá em São Paulo, e daí tá em outro lugar, enfim, poder migrar um pouco, porque eu tô num momento mais fluido, eu diria, na minha carreira, na minha vida, que me permite isso também, de eu estar em diferentes lugares. Isso é uma coisa que, às vezes, o mercado imobiliário, às vezes, nem tá tão pronto pra isso. Eu posso fazer isso num Airbnb, mas isso vai ser muito mais caro, né? Aí também não vai ser viável. Mas você começa a ter, com essas novas gerações, com essas novas mentalidades, essa nova forma de abordar, de pensar a vida, de pensar o que é sucesso, você começa a ter novas necessidades. Tendo novas necessidades, isso automaticamente pede uma resposta do mercado. E aí, como é que o mercado vai se posicionar a isso? Por isso que ele começa a oferecer outras soluções que atendem essas novas necessidades. Então ele precisa estar com essa antena muito ligada de como é que as coisas estão mudando. E falo que é um caminho sem volta, porque é a nova geração. Então, tende a vir daí para mais, né? A gente não sabe o que as próximas gerações vão querer de inovações, vão mudar. E elas vão ser as que vão consumir. Então, isso naturalmente vai mudar o mercado, só que não vai ser assim da noite pro dia. Essas coisas estão acontecendo, né? E o desafio de você conciliar diferentes gerações é, na verdade, você abrir um espaço... de conversa, de diálogo, que muitas vezes a gente não foi ensinada, né? Um espaço de conversa onde eu não preciso me valer de uma hierarquia, digamos assim, onde, na verdade, um manda, o outro obedece, né? Um diz o que é pra fazer, eu tenho uma opinião e os outros ouvem.
Porque, né, um manda, um obedece, é algo que pode acontecer, às vezes, num contexto de família. E pode acontecer, né, na empresa, onde só uma pessoa fala, tem uma voz dominante ali e as outras escutam. E elas, né, dizem que sim, não trazem contrapontos, mas será que é isso mesmo que elas pensam? Porque às vezes não tem nem espaço, né, pra isso. Então, pra eu poder conviver 3 gerações, né, ou enfim, perfis de pessoas diferentes, eu preciso criar um campo de diálogo onde as pessoas possam se colocar. Onde as pessoas possam trazer aquilo que elas acreditam, onde elas possam trazer as suas necessidades, sem que isso seja visto como uma questão, um ataque àquela outra pessoa, né? Então, se eu te disser, né, André, que eu, tenho essa filosofia, eu tenho essas necessidades, né, sobre moradia, por exemplo, e você disser que você tem outras, a gente pode conversar. Né? A gente pode, se a gente for pensar numa organização, a gente fala assim, eu tenho essas necessidades, André, você tem quais? Você tem essas necessidades? A gente pode conversar a partir de necessidades e a gente pode negociar. Negociar no melhor sentido da palavra, de uma forma saudável. Não onde há uma disparidade de poder e onde eu tô querendo impor uma estratégia pronta. Quando a gente pensa, né, em comunicação não violenta, eu aprendi com uma pessoa com quem eu trabalho que a gente pode olhar para necessidade versus estratégia. A ótica do capitalismo tradicional, do sistema que a gente majoritariamente ainda vive hoje na sociedade, é de falar das estratégias, das propostas prontas. Então você vai lá e você vai defender o seu pitch, do que você acha que deve ser feito. Você não vai me falar da sua necessidade para eu te falar da minha necessidade e a gente chegar em algum lugar. Porque essa é uma forma muito mais aberta de se colocar, uma forma muito mais vulnerável, inclusive. E a ótica de sucesso que a gente tinha passada, ela estava muito presa, né? Ou ela ainda está muito presa em muitos casos, a uma noção de que a liderança ali, ela tem essa autoridade que ela quase assim, ela não é questionada, ela é nossa, ela é... E às vezes pode ser num lugar mais autoritário, às vezes pode ser num lugar, nossa, é uma pessoa assim, quase um guru, né? Uma guru que, poxa, o que ela falou, todo mundo segue. E aí a gente pode se perguntar, poxa, mas quanto isso é saudável? Até para o negócio, de eu não ter uma divergência ali, de eu não ter um conflito que seja necessário para eu inovar, para eu pensar diferente, para eu melhorar aquilo que já é feito, porque senão eu vou continuar fazendo aquilo que eu sempre fiz e vou só perpetuar. Eu concordo, assim, acho que talvez isso é uma coisa também vem com o tempo, né, com a idade, de você saber que harmonizar as diferenças é muito melhor do que achar senso comum em tudo, né. Aí eu volto um pouco o grande poeta popular Raul Seixas, né? Que eu sou uma metamorfose ambulante, né? Prefiro, como é que é? Do que ter aquela ovelha opinião formada sobre tudo, né? Exatamente isso, né? Quer dizer, eu acho que assim, é de você tirar aquele status quo de, não, essa é a minha opinião formada. Essa minha opinião formada dura 2 minutos, até que alguém me fale alguma coisa diferente, eu estou mudando a minha opinião. Que é exatamente o conceito de metamorfose ambulante, né? Exato, e como é que eu abro espaço para eu também não me sentir atacada por você trazer uma opinião diferente da minha. E aí, por isso que eu falo que trabalhar o interno, trabalhar a consciência, ela é tão importante. Porque se eu tiver uma necessidade de validação, eu vou esperar, André, que você concorde comigo. E se você não concordar comigo, se você trouxer um outro ponto, eu posso, isso pode afetar a minha autoestima de tal modo que eu vou cair num lugar reativo, que eu vou achar que eu tenho que me defender, porque eu vou achar que você tá me atacando. E se eu achar que você tá me atacando e eu defender, a gente vai ficar nessa briga, né? Nessa coisa de, fugir ou lutar, né? Esse é o nosso instinto de sobrevivência. E isso faz parte, né, de olhar para essa dinâmica de liderança consciente dentro da gente. Né? Tem um neurocientista incrível que me ensinou muito sobre o tema, o Daniel Friedland, e ele fala, né, sobre essa reatividade, sobre como que eu trabalho essa reatividade, eu ressignifico isso dentro de mim, para eu poder trabalhar cada vez mais num campo de criatividade. Porque eu não consigo trabalhar a criatividade se eu estiver nessa questão de luta ou fuga. Porque eu vou estar sempre ou me defendendo ou atacando. E aí a gente precisa mudar essa ótica do defender e atacar, do fugir e lutar, para uma ótica do dar e receber. Então, por que não eu fazer uma coisa que é boa para a sociedade, para a comunidade, e aí eu vou receber em troca outras coisas também, mas não vai ser na ótica, na transação comum que a gente está acostumado. Eu, pelo menos, isso é muito do que eu acredito, diferente talvez do professor lá do curso de ESG, e que é o que eu tenho buscado fazer na carreira, né, nos projetos, na forma como eu me relaciono com as pessoas que estão ali junto comigo, outras pessoas que são consultoras, são facilitadoras, com clientes,
né? E quão melhor eu tive uma cliente recente, que depois até deu certo da gente fazer o projeto juntos, mas no primeiro momento, ela tinha falado um não, né? Ela ia me trazer um não. E ela me mandou uma mensagem, é aquela coisa, né? Quando você faz uma proposta, você fica ali esperando, né? A pessoa trazer um retorno. Ela me mandou uma mensagem falando pra marcar, né? Pra gente falar por Teams. Aí eu pensei, bom, beleza, ela vai querer fechar, mas vai negociar o preço, né? Porque, é assim que normalmente as coisas acontecem. E aí eu me surpreendi quando ela virou e falou um não. Que não ia rolar, me trouxe o feedback, foi incrível. Porque eu falei, gente, eu nunca tinha tido uma cliente que tinha me falado um não, olhando pra mim, mesmo que fosse virtualmente, até porque ela não tá aqui em São Paulo, e me explicando, porque às vezes tem clientes que nem respondem o e-mail, nem respondem a proposta, nem falam se gostaram, se não gostaram, se fecharam, não fecharam. E eu falei, nossa, olha que bom, né? Poder saber por que aquela pessoa tomou aquela decisão e saber que aquela pessoa ela tá cuidando de mim, mesmo que ela tenha falado, não, melhor fazer com outra pessoa nesse momento. Então, que bom. O valor, né? O valor do não também, né? O valor de saber que e ele te explicar por que não, né? Agora, vamos lá. Falando um pouco de lados, né? Que você falou, né? Que formas que usando a criatividade, né? Pra você falar. Então, eu vou dar um exemplo de uma criatividade aqui. Uma estrofe de uma poesia. Nada será tão único quanto é hoje. Assim, não será apenas mais um. Será minha melhor versão até hoje, em meio ao mar de foguinhos. Como dizia Eduardo Galeano. Todos o mesmo fogo, cada um a sua própria chama, querendo queimar. Estranho poder falar que somos um mar de chamas, atravessadas por interseccionalidades. Estranho mesmo seria não sentir o calor, que é essa presença conjunta. A saudade já antecipa o que o sopro nenhum pode apagar, a honra de pertencer e saber que podemos sempre retornar a este mar. Lindos versos aqui, feitos, né? por você, por uma dinâmica, né? Que você finalizou uma dinâmica, né? Exatamente como uma forma criativa de você mostrar tudo isso. Conta um pouco dessa tua experiência e parabéns pelo lindo... Tem um verso, ele é grande, mas assim, eu peguei um trecho, uma estrofe que conta um pouquinho desse fechamento. Maravilha! Eu acredito que esse é um ótimo símbolo, e quando a gente fala sobre cultura consciente, né? Uma cultura humanizada, a gente está falando sobre repensar esses símbolos e o que esses símbolos comunicam. Então, né, quando que eu ia imaginar antes que eu ia numa facilitação para uma empresa, eu ia criar um poema e ler este poema para as pessoas. Isso poderia ser uma forma de dinâmica, de interação. E por que ela é tão interessante para esse momento? Para todo esse movimento que a gente está falando aqui, né, de trazer mais de questionar a forma de se fazer negócios. Porque ela abre um espaço, uma fresta para o sentir. E muitas vezes a gente não tem esse espaço nas empresas, né? Porque o que a gente foi ensinada lá atrás? Que não, imagina, você não pode trazer essas emoções para o trabalho, né? Você não pode chorar, você não pode gritar, você não pode... E não tô falando que é para chorar, que é para gritar. Mas isso tudo cria um bloqueio de eu não olhar para as minhas emoções. E as emoções, assim como outras coisas, elas são uma forma elas são um dado, elas são uma informação. Que se eu ignorar, elas vão continuar voltando. Porque elas vão falar assim, opa, peraí, você não tá prestando atenção aqui que a raiva tá aparecendo? Deixa eu te mostrar da próxima vez que você vai ignorar que você tá sentindo raiva, que você tá irritada, que você não gostou daquilo que aquela pessoa fez. Ela vai voltar. Né? Então, se você tiver com a sua terapia em dia e outras formas de autoconhecimento, você vai entender que essa raiva, que essa tristeza, que às vezes são emoções um pouco mais difíceis de lidar, porque elas vêm quando as nossas necessidades não estão sendo atendidas, elas estão te trazendo uma mensagem. A raiva vem para você poder superar obstáculos, para você poder colocar um limite e falar, não, ó, pra mim é até aqui, daqui pra lá não vai dar. Não consigo, não quero, não tô disposta. Isso é ter uma comunicação, uma conversa saudável, né? Entre gerações. Então, se eu conseguir olhar para essas emoções, se eu conseguir falar desse sentir, porque ele tá lá. Não adianta eu achar que as pessoas vão entrar no escritório, isso que agora nem tem mais, às vezes, escritório presencial, às vezes elas vão estar na casa delas, então essa distinção é ainda menor. E eu vou achar que ela não vai sentir nada. Até porque se ela não sentir nada, meu Deus... Tipo, imagina uma pessoa trabalhando de forma apática, assim. Também não vou querer interagir, eu não vou gerar uma conexão com essa pessoa.
né? Eu preciso da alegria dela, da raiva dela, às vezes não a raiva que explode, mas a raiva que vai lá e coloca esse limite, que vai lá e pensa, não, beleza, então vamos fazer de forma diferente, eu acho que tem uma forma diferente de fazer, vamos criar, vamos inovar a partir dessa raiva também, né? E aí a gente vai direcionar essa energia de uma outra maneira. Nessa dinâmica, a gente estava nesse encontro que eu falei que teve em abril, num encontro com um time, a gente fez um momento de check-in, que é o momento de chegada, onde a gente ouviu cada uma das pessoas, eu registrei trechos que me marcaram mais do que elas falaram, e aí no final, na rodada de check-out, dias depois de cada pessoa falar como ela estava saindo, eu li esse poema para elas, a partir de falas que elas trouxeram, né? Então elas conseguiam se ver ali naquele poema, porque tinha o nominho delas entre parênteses, para elas saberem que trecho ali que estava representando cada uma delas. Eu acho que é um ótimo símbolo de como é que a gente consegue criar esses espaços que são inclusivos e que são inclusive sobre aquilo que a gente sente, pra gente não ignorar mais isso, porque não dá pra eu ter uma cultura humanizada, não dá pra eu olhar pra parte social, pra causa, pro propósito, se eu não falar sobre as emoções, e se eu não encontrar uma forma saudável que faça sentido pro ambiente de negócio, porque não significa que eu vou sair gritando, que eu vou ficar chorando o tempo todo, mas significa que eu vou poder falar sobre as minhas emoções e usar isso ao meu favor na forma de trabalhar, né? Porque isso serve para o trabalho, serve para a vida, né? Não, olha, primeiro parabéns, eu achei maravilhosa a ideia de você abrir um portal para as emoções no momento, no finalização, quer dizer, com certeza essas pessoas podem ter todas as máscaras possíveis, mas ouvindo isso, e ouvindo a sua fala ali, né, ouvindo as suas palavras lá, é impossível que a pessoa não pare, no mínimo, para pensar. Bem, eu queria te agradecer bastante, Stephanie, a tua vinda aqui, eu queria que você desse as considerações finais suas aí. Bom, acho que a consideração final, assim, principal, eu gosto muito de uma parte do poema, né? O poema até trouxe a coisa de chama no próprio título, e a gente teve um ritual ali de, tipo, tinha uma velazinha ali que a gente fez junto. Acho que todo esse ritual, essa experiência, né, faz parte da gente poder, da gente poder trazer esse lado do sentir pra junto, é que a gente possa acender essas chamas, de fazer as coisas de uma forma diferente e acreditar que isso é possível e não deixar essa chama apagar porque vai ser difícil, porque vai vir um vento ali, não vai ser uma coisa tão fácil. E saber que essa chama, ela vai ter muito mais força se ela não for uma chamazinha ali de uma vela que, putz, qualquer vento apaga. Se eu criar uma fogueira dessa chama, né, num ambiente controlado, pra ela também, né, não virar ali um incêndio, que também não vai ser legal. Se eu criar isso num ambiente controlado ali de uma fogueira ao redor das pessoas que também estão acreditando naquilo, que estão querendo olhar para essa sociedade que a gente vive, para os negócios de uma forma diferente, estão querendo hackear esse futuro, pensar as coisas de forma diferente, fazer isso de dentro para fora, ou seja, começando por si, né? E não, o mundo precisa mudar, mas eu aqui continuo na mesma, né? Eu aqui consumo igual, interajo com as pessoas igual, tomo as mesmas decisões. Pô, mas se o mundo precisa mudar, eu também preciso mudar, né, junto com esse mundo. Então, que a gente não deixe essa chama se apagar, né, e que a gente possa sentar nessas fogueiras metafóricas, digamos assim, de sentar junto com pessoas que estão acreditando nisso e não ficar sozinha, porque sozinha, se eu ficar ali acendendo um fósforo de cada vez, ele vai apagar muito rápido, né. Mas se eu juntar as pessoas em torno de uma fogueira, ela vai durar por mais tempo e aí a gente pode se equilibrar. Pra uma hora uma pessoa cuida, na outra hora cuida a outra, né? Mas não deixar esse fogo de mudança, de poder, né? Quando a gente fala sobre hackear o futuro, é a gente repensar a forma de fazer as coisas, né? E isso vem desse fogo que, inclusive, tá muito conectado com a raiva, por exemplo, que é uma emoção que a gente... Não sei você, mas a gente não costuma falar muito, né? É até meio esquisito. Fala, nossa, mas eu tô com raiva. Parece uma coisa ruim. Você já sente vergonha de sentir raiva. E aí você, né... vai ter muito menos possibilidade de chegar nesse futuro que vai ser não melhor só pra você, mas pras pessoas à sua volta também. Bem, eu ouso dizer que é um incêndio positivo. É um incêndio que eu não teria medo de incendiar, sendo que se for essa chama, né, do conhecimento e chama de estar todo mundo nessa mesma causa. Bem, Stephanie, obrigado novamente. Pessoal, a Stephanie Crispino aqui pro Future Hacker. Até a próxima. Future Hacker. Life. Path. Future.